Vamos lá, irmãos. Mais uma vez, boa noite. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Filipenses capítulo 3. Na semana passada, a gente foi até o versículo 4, né? Hoje a gente vai pegar o versículo 4 e vamos chegar até o 6, tá? Então, Filipenses capítulo 3, a gente vai ler hoje do verso 1 até o verso 6. Então vamos lá. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo, agradeço, porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, a Tua palavra, também tem nos dado uma igreja. Senhor, abençoe os irmãos que estão aqui presencialmente, ó Pai, os irmãos que estão acompanhando suas casas, os ajude e nos ajude, em nome de Jesus, amém. Então, joia, irmãos, vamos lá. Então, o verso 4, a gente começou na semana passada, e a gente vai usá-lo de novo hoje. Mas para usar o verso 4, eu queria destacar o seguinte, ó. Você percebeu que aqui a gente tinha um grupo de pessoas, que eles estavam querendo impor aos cristãos gentios uma carga que os cristãos gentios não deveriam carregar, que é justamente a lei de Moisés em suas vidas. Então, por exemplo, hoje aqui em Vila São José, a gente não segue a lei de Moisés, a gente segue as doutrinas do Novo Testamento, é assim. Agora, sempre lembrando aos irmãos, a lei de Moisés era ruim ou boa? Boa, isso, a lei é boa, irmãos, e a lei é a vontade de Deus. Agora, existiam algumas coisas na lei que apontavam para Cristo. Então vamos lá, apontou para Cristo, Cristo cumpriu na cruz, é necessário que a gente mate um cordeiro hoje? Tá bom? Tudo bem? Aí hoje você vai aprender uma coisa importantíssima sobre a circuncisão, porque você precisa lembrar comigo, ó, verso 2, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Vamos lembrar, o que está escrito na sua Bíblia mesmo, mãe? Circuncisão, guardai-vos, está escrito guardai-vos dos da circuncisão? Como é que está escrito? Já fala da circuncisão direto, está vendo? Então hoje a gente vai ver uma coisa importante, porque daí é o seguinte, por que Paulo está dizendo essas coisas? Verso 3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Então agora, olha só, quando a gente chegar nessa parte da circuncisão, você vai ver, a circuncisão é um sinal, e o povo judeu, no caso o homem, carrega a marca. A mulher não carrega a marca, a mulher carrega a semente. Então Cristo tinha que vir ao mundo, então a lei é usada para isso, mas não há ninguém que cumpra a lei. Então, querem confiar na carne? Cuidado, verso 4, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Então agora vamos lá, se nós somos crentes do Novo Testamento, nós somos crentes em Cristo Jesus, que Cristo já veio ao mundo, já morreu na cruz, já cumpriu a lei, nós vamos confiar somente nele. Então vamos lá, irmãos, de novo, ó. Cristo, ele tem que ser suficiente. Não, tudo, pense em qualquer um deles.
Se tem Cristo e mais alguma coisa para que a gente chegue ao Pai, é seita. Tá bom? É seita. Porque só há um mediador entre Deus e os homens. Como é o nome dele? Jesus Cristo. E veja, o homem. Então ele vem e cumpre tudo, tá? Agora, peraí, você quer confiar na carne? Então Paulo levanta o braço e diz assim: tem um que, se alguém podia confiar na carne, esse podia confiar mais ainda. O apóstolo diz: eu mesmo. Aí, irmãos, é assim, você olha para isso aqui, no mundo que a gente vive hoje, aí você pode olhar que isso aqui é arrogância, isso aqui é orgulho, da forma ruim do orgulho. Na verdade não, porque o apóstolo, inspirado pelo Espírito, ele está dizendo aos filipenses assim: muito antes de vocês ouvirem do Evangelho, muito antes de vocês ouvirem de Cristo, eu já tinha essas credenciais. É isso que ele está dizendo. Então, filipenses, então, igreja dos filipenses, tomem cuidado, não sejam enganados. Eles estão dizendo algumas coisas, e aí eles querem fazer com que vocês tenham a marca também, que confiem na carne, como eles querem confiar. Eu quero dizer uma coisa: eu deixei tudo para trás para olhar para frente. Eu tive tudo isso daí, e eu não imponho isso a vocês. E hoje a gente vai ver o que Paulo fala sobre ele mesmo, mas é uma parte, tá? Porque você já leu o texto comigo na semana passada, talvez você tenha dado uma passada, uma lida no capítulo 3, hoje eu só vou até o versículo 6, eu peço que você leia o capítulo inteiro em algum momento dessa próxima semana que virá, para você já ter algumas coisas mais frescas na cabeça quando eu citar, na semana que vem. Então olha só, verso 4, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia. Então vamos lá, preste atenção, a partir de agora, nós vamos ter 7 qualidades de Paulo, né? Ele colocando 7, essa é a primeira, e eu sei que você já entendeu, porque ele pôs essa em primeiro lugar. Se você por acaso não entendeu, vamos voltar no verso 2, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, ou guardai-vos da circuncisão, como tem outra Bíblia. É óbvio que ele vai começar pela circuncisão dele próprio. Verso 3, porque a circuncisão somos nós somos a circuncisão, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Agora, quer confiar na carne? Eu posso confiar ainda mais, porque eu fui circuncidado ao 8º dia, então sabe do seguinte, eu já carrego a marca, e não imponho isso a você, mas agora eu tenho que caminhar um pouco na Bíblia com os irmãos. Vamos lá, por favor, porque muitas vezes a gente tem pessoas jovens aqui, no nosso meio, jovens de Bíblia, né? E eu quero ir com você, por favor, no capítulo 17 de Gênesis. Vamos lá, Gênesis capítulo 17. Então a gente vai ler um texto um pouquinho grande, tá? Gênesis 17. Então a Bíblia diz: sendo pois Abrão, verso 1, tá? Da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão, dizendo-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações, e não te chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti,
e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti a descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas tuas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Então aqui está a aliança entre Deus e Abraão. Tudo que está escrito antes disso, a aliança é feita colocando a marca, e a marca é em todo o homem descendente de Abraão. Verso 11: e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, a Bíblia está dizendo, e isto será por sinal de aliança entre mim e vós. Ou seja, irmãos, pense no primeiro século, por exemplo, nos banhos públicos. Então, homens tomando banho em locais públicos, qualquer homem judeu seria facilmente reconhecido, porque ele tem a marca da aliança. Vamos lá. Eu já até citei para vocês, se algum dia você puder assistir o Físico, ele não tem nada a ver com física, que eu dou aula. O Físico, na verdade, é um médico, e ele é um médico judeu, e você vai perceber que numa das cenas do filme, pedem para ele tirar a roupa, certo? Então vamos lá, verso 12: o filho de 8 dias será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. Pronto, está aqui, certo? O que acontece com Paulo? Ele é da aliança abraâmica, então ele é circuncidado ao 8º dia. A questão é que os irmãos filipenses, eles não precisavam desta aliança, porque como fala no verso 3, a circuncisão somos nós, a circuncisão era eles mesmos. Na verdade, nós carregamos uma marca também, e a nossa marca é o penhor, não é vista por ninguém. Nós carregamos o Espírito Santo. Eu sei que os irmãos do Velho Testamento também tinham o Espírito Santo, mas só que eles não eram habitação como nós somos o templo. Eles tinham um templo onde Deus descia para falar com eles, mas nós também carregamos uma marca, nós temos um sinal, o Santo Espírito, a gente tem um selo. Então, circuncidado ao 8º dia. Então, primeira característica, vamos lá, verso 4 de novo: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Então agora veja só, tudo que ele está falando por enquanto é em relação ao seu nascimento. O que os judaizantes, e a gente tem que pensar que são os judaizantes que estão aqui, lembrando, os judaizantes são aqueles irmãos, e eu, por enquanto eu quero chamar de irmãos, aqueles que se convertem, mas eles não têm entendimento. Eles podem ser falsos irmãos também? Podem. Eles não têm entendimento e querem que os gentios, eles cumpram a lei. Então, aqui, quando eles fazem isso, vamos imaginar que a igreja se submetesse, então eles iriam virar, aspas por favor, Israel. Mas aí é o seguinte: qualquer um que virar Israel porque cumpre a lei, não tem as mesmas credenciais de Paulo, porque Paulo é de nascimento. Então vamos lá, verso 4: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, primeiro, da linhagem de Israel, segundo, perceba, da tribo de Benjamim. Tudo isso relacionado ao seu nascimento. Agora vamos lá, irmãos, a tribo de Benjamim é uma tribo especial? O que você acha? Você acha o quê? É ou não?
Alguns estão falando o que é, outros ficam em silêncio, não tem problema nenhum. Mas vamos lembrar de uma coisa: Salomão morre. Eu vou lá no texto daqui a pouco, tá? Salomão morre. Quem vem reinar no lugar de Salomão? Roboão. Lembra o que o povo pede para Roboão? Para diminuir a carga, diminuir os impostos. Lembra disso? Roboão não diminui. Na verdade, o que Roboão fala é que o meu dedo mindinho é maior que o lombo do meu pai. Meu Deus, que isso, não quero um homem desse cuidando de mim nunca. Ótimo. Quando ele faz isso, o que acontece com o reino? Ele é dividido. E ele é dividido em que proporção, irmãos? Muito bem, 2 tribos vão para o sul, que é Judá e Benjamim, e as outras 10 vão para o norte. Excelente. Paulo é de que tribo mesmo? Da tribo de Benjamim, daquela tribo que ficou. Vamos lá para o texto? Vamos lá? Vamos lá para 1 Reis. 1 Reis. A gente vai para o capítulo 16, deixa eu ver. Não, 16 não, desculpa, 12. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 12. O que a Bíblia nos diz a partir do verso 16? Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não. Então vamos lá. Então é o seguinte, deixa eu explicar esse verso para você. O povo de Israel, ele não era unido com Judá, Judá nunca foi isso aí. É por isso que ele fala: que parte temos nós com Davi. Quem une esse povo é justamente Davi. Quem une o povo é Davi. Então olha só o que acontece. Olha o que eles falam, que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé, as tuas tendas, ó Israel. O que acontece? Aquilo que sempre foi dividido, que começa com Saul com alguma coisa, é unido na pessoa de Davi. Depois fica com a pessoa de Salomão, e a partir dali não é mais unido de novo. Por isso que o texto fala: provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi para as suas tendas. Continua o texto. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Por enquanto você só vê no texto Judá. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou, e ele morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi, até o dia de hoje. Veja que Reis, a pessoa está escrevendo, está vendo? Ó? E o povo está no exílio, e ele está dizendo até o dia de hoje. Vamos lá. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, olha o texto, irmãos, senão a tribo de Judá. Até agora, falando apenas de Judá. Mas quando chega no verso 21, vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e Benjamim, e ao restante do povo, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra vossos
irmãos, os filhos de Israel, volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Então, só para lembrar, é muito claro que fica Judá e Benjamim no Reino do Sul, tá? Tinha levita lá também? Tinha, porque levita tinha em todas as tribos. E é assim, conforme você vai lendo o texto, você vai perceber que os fiéis das outras tribos também voltaram, tá? Tá bom? Mas agora vamos voltar para Paulo. Paulo é descendente desse aqui. Então, na verdade, irmãos, o que acontece é que querem ser igual aos israelitas, querem ser igual aos hebreus, querem ser igual aos judeus, só que é o seguinte: se alguém pode confiar na carne, eu posso traçar a minha linha genealógica, ainda mais eu. Está entendendo o que Paulo está fazendo aqui, com esses judaizantes? Então vamos lá, verso 4, porque agora a gente vai ter uma divisão. Verso 4, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, e aqui está uma separação, hebreu de hebreus. Muito bem, então aqui até agora ele falou sobre ser hebreu a partir do nascimento, mas depois que ele põe hebreu de hebreus, que é uma das formas que o judeu se dirigia a ele mesmo em relação aos gentios, certo? Quando ele faz isso, aí ele tem mais 3 adjetivos. Então, primeiro adjetivo, circuncidado ao 8º dia. Segundo adjetivo, da linhagem de Israel. Terceiro adjetivo, da tribo de Benjamim. De novo, tudo isso relacionado ao seu nascimento. Hebreu de hebreus é a forma como um judeu fala de si mesmo em relação ao gentil. E agora vem mais 3 características. A primeira delas, segundo a lei, fui fariseu. Então vamos lá. Agora a gente vai ter 3 características que não estão relacionadas ao nascimento. Então vamos lá. Alguém nasceu judeu. Alguém nasceu hebreu. Alguém nasceu e é de Israel. Bom, isso faz parte do seu nascimento. Ele não tem como escolher. Agora, servir a Deus de acordo com a sua lei, aí sim é uma decisão da pessoa, certo? E o que Paulo faz? Ele decide servir a Deus, pelo menos na cabeça dele. Ele está olhando para o passado, então ele olha para o seu passado, fala o que aconteceu com ele, mas ele está partindo para frente, que é Cristo. Então agora olha só, segundo a lei, fui fariseu. Vamos para Atos agora? Vamos para Atos? Vamos lá, Atos capítulo 23. Ele é fariseu? Vamos lá. Atos capítulo 23. Vamos lá? Veja a inteligência de Paulo. Verso 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens e irmãos, até o dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferisse na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal ao príncipe do teu povo. Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu. Está vendo o jeitão dele? Filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição de mortos, sou julgado. Aí, irmãos, depois você lê, aí a confusão está feita, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Vamos lá. Segundo a lei, como ele diz, sou fariseu, e eu decidi ser fariseu. Capítulo 26, por favor. Capítulo 26 de Atos, a Bíblia nos diz, no verso 1: depois Agripa disse a Paulo:
é permitido a ti que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus me conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Ele decidiu. Agora tudo isso é ele falando dele mesmo. Tudo bem? Tudo que a gente leu foi ele falando dele mesmo. Mas veja só como este homem era respeitado entre o povo de Israel. Vamos para vamos para o capítulo 7, por favor. A gente já está em Atos. Capítulo 7. No capítulo 7, o que a gente vai ver? A gente vai ver a morte de Estevão, certo? E no verso 54, e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, está falando de Estevão, tá? Estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Se Saulo não participa do apedrejamento, ou daquela discussão, porque nessas palavras ainda era jovem, pelo menos a roupa dos mais velhos lhe segurou. E tenha certeza do seguinte: os mais velhos não colocariam suas roupas na mão de qualquer um. E se você vai continuando o texto, se você continuar o texto, você vai perceber, e você conhece, que Paulo recebe cartas do sumo sacerdote. Para quê? Para perseguir a igreja. E a gente vai, agora é o seguinte, hoje não vai ter jeito. Hoje eu vou parar aqui, no meio do versículo, tá? Vou parar aqui, vou falar alguma coisinha agora e já vou acabar a mensagem. Então vamos lá, de novo. A partir de agora, na verdade eu acabei o versículo 5, né? Na verdade eu vou parar no meio dessas qualidades que ele está dizendo, qualidades passadas dele. Então vamos só lembrar, as 3 primeiras qualidades estão relacionadas com o que mesmo? Com o seu nascimento. Hebreus de Hebreus também, mas Hebreu de Hebreus a gente vai colocar como algo que separa. E aí vem a primeira: segundo a lei, fui fariseu. Então agora bem rápido, tem 1 minuto, olha só. Irmãos, você ouve falar de fariseu no Antigo Testamento? No Antigo? Não, no Antigo não. Na verdade eles aparecem, né, no Novo Testamento. Você não ouve falar em outro, nem saduceus. Mas é o seguinte: se tem uma coisa de bom que o fariseu fez, por ele olhar bastante para a Bíblia, é que você não vê no Novo Testamento o maior pecado que existe no Velho Testamento. Qual é o maior pecado dos irmãos do Velho Testamento? Idolatria. No Novo Testamento você não vê isso. Quem é que, livra o povo da idolatria? Os fariseus. Porém, é claro que você sabe que eles colocam carga que eles não podem carregar, certo? Você sabe disso. Você sabe que são eles que perseguem a igreja. Você sabe que são eles que vão sempre atrás de Cristo. Tá bom? Para acusar o Senhor Jesus. Você sabe disso. Mas é o seguinte: querendo ou não, a lei, ela deveria ter sido seguida. É que a gente não consegue. Mas o que o fariseu tentava? Ele tentava colocar as condições
A gente, por favor, irmãos, me entenda, é impossível, eu sei, mas eles tentavam colocar as condições para que a lei fosse cumprida. Tentavam. O que Paulo está dizendo aqui? Se alguém pode confiar na carne, eu quero só dizer uma coisa: segundo a lei, eu fui fariseu, eu posso confiar ainda mais, tá? A gente continua, a gente vai um pouquinho para frente na próxima semana, mas a gente continua a partir do 6, tá? Então lembra, a gente viu 5 características passadas dele. Vamos lembrar, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e segundo a lei ele foi fariseu. Combinado? Então que Deus abençoe também os irmãos de casa. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Abençoe as nossas vidas e nos ajude a te servir de todo o nosso coração. Clamamos que o Senhor abençoe o nosso retorno para casa. Ajude também a nós, ó Senhor Deus, no culto do próximo sábado na congregação, e nos ajude nos cultos de domingo aqui em Vila São José. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Deus abençoe, até sábado lá em Jardim das Fontes.